E nesta quinta-feira, 20 de maio de 2021, as cotações da soja terminaram a sessão lá na Bolsa de Chicago bem próximas da estabilidade. Sim, do lado negativo da tabela de novo, mas nada que se compare ao que a gente observou na sessão anterior, quando o mercado perdeu mais de 30 pontos. Hoje, o mercado parece que tomou um fôlego, está aí redefinindo a sua rota, e esse é assunto para a gente tratar com o Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Ag Marketing, que fala conosco direto de Boca Raton, na Flórida. Não é isso, Aaron? Dia de fôlego para o mercado da soja na Bolsa de Chicago, né? Isso mesmo. Acalmar um pouquinho depois de ontem, né? E a gente conversava sobre isso, Aaron. É saudável para o mercado passar por esse dia mais tranquilo, né? Perfeito. É incrível que nós caímos tudo o que caímos e, tecnicamente, ainda estamos em tendência de alta. Os estoques ainda estão apertados e teve essa queda. Preocupante vai ser se nesse ponto aqui que nós estamos não encontrarmos compradores para sustentar esse mercado. Aí é um sinalzinho de alerta que preocupa. E a gente tem uma sinalização de que isso aconteça, porque hoje o novo boletim semanal de vendas para exportação do USDA trouxe, de fato, algumas colocações ali preocupantes para a soja, enquanto trouxe números extremamente importantes para o milho, né? Perfeito. Os estoques nos Estados Unidos estão muito apertados, tanto para soja e para milho, tanto que estão comprando soja do Brasil. Então, o quadro fundamentalista é esse. E nós estamos com preços que estamos por causa desse quadro fundamentalista. A pergunta é se vão ter pessoas suficientes, ou especuladores, ou compradores que usam o grão em si, suficientes para comprar nesse nível de preço e sustentar o mercado, entrando para o que é o maior risco de produção dos Estados Unidos. Pessoalmente, eu acho que a negociação de hoje, eu até fico um tanto quanto otimista, que nós não caímos de novo, como caímos ontem. Então, ver as próximas sessões, se nós vamos achar compradores aqui ou não. Não precisa nem ter fortes ganhos para ser otimista. Se a gente só manter um piso mais ou menos no nível que a gente está, já é otimista, na minha opinião. E a gente fala de um piso bastante alto. Se a gente trata do julho hoje com 15 dólares e 33 e mesmo novembro com 13 dólares e 67, a gente ainda tem patamares muito remuneradores para o produtor americano, principalmente agora olhando para este mercado, né, Aaron? Perfeito. O preço está extremamente alto. Então, é muito animador. E o outro grande, porém, da última vez nesse aumento de preços, ficou aquele fenômeno psicológico que vai subir para sempre, então eu não vou vender. Aí essa queda brusca, isso é tanto para a soja quanto para o milho. Nessa queda brusca, eu falei com muito produtor que fala, da próxima vez eu não vou perder minha oportunidade. Então, eu imagino que maiores ganhos, toda vez que nós temos um ganho, vai ter algum nível de venda. Isso deve aparecer mais no contrato de novembro, que é a safra nova dos Estados Unidos, do que nos contratos de vencimento mais próximo, porque poucos produtores têm grandes inventários de soja. Por isso que estamos nesse preço, por aqui, né? Então, mas eu imagino que para subir além desse nível, toda subida vai encontrar uma pressão de venda. E a exceção que pode assustar assim, o quadro fundamentalista é um risco climático nos Estados Unidos. Hoje não tem notícia de um risco, mas tem muito chão pela frente. Inclusive não tem notícia de risco e tem um cenário bastante favorável para, inclusive, continuar motivando um plantio em ritmo muito acelerado, né? Perfeito. Os fatores baixistas pela frente. A soja no Brasil é o suficiente para atender o mercado mundial até que chegue a safra norte-americana? É uma pergunta. Segunda pergunta, esse relatório de junho do USDA, eu imagino que eles vão trazer a maior área possível de plantio sem perder mais credibilidade. Então, eles devem trazer um número grande de área, eu imagino, mas se trouxer um número muito exagerado, ninguém vai acreditar. Então, assim, tem fatores baixistas pela frente, mas tem que lembrar que os estoques mundiais de soja estão extremamente apertados
e se tiver um risco na produção norte-americana, ainda tem chance de subir mais. Historicamente, os meses, às vezes se tem a alta da soja em maio, mas é mais comum junho ou julho, ou então no período do plantio no Brasil, lá para novembro. Tá. Aaron, isso quer dizer, portanto, que a volatilidade, apesar do mercado continuar testando essa tendência de alta, a volatilidade ainda está muito presente e a sua presença é bastante intensa para esse mercado, não só da soja, mas para milho também na Bolsa de Chicago. Sim, exato. E nós estamos num ponto em ambos esses mercados, falando de tendência, que se nós continuarmos caindo desse patamar, nós vamos estar em tendência de baixa. E aí começa o sell-off dos fundos, e isso pode realmente ser uma situação alarmante. Então tem que tomar muito cuidado nesse ponto, indo para frente, se começar um período de sell-off, mercados fazem coisas estranhas, mesmo com estoques apertados, se tem a expectativa que vai dar para chegar até a próxima safra, às vezes começa um recuo que foge do óbvio. E esse foge do óbvio é justamente olhar menos para os fundamentos e mais para as suas posições ali, ou para a forma como estão posicionados nesses mercados. Exatamente. Os especuladores no mercado podem derrubar esse mercado e isso, ou podem subir muito mais, né? Você tendo algum susto, algum risco climático. Mas tem que tomar, eles tendem a seguir a tendência e a gente está testando essa tendência. Até agora, nos últimos 8 meses, toda vez que nós testamos a tendência, que estava nesse patamar, na realidade era uma das melhores oportunidades para comprar. Então, a grande pergunta é se nós vamos achar compradores nesses níveis. Ontem assustou bastante, hoje parece que tem gente que não está deixando esse preço cair muito. Por isso que eu digo que é um sinal positivo para preços. A gente caiu rapidamente até esse nível e agora nós estamos achando compradores. Vamos ver se isso se sustenta para o resto da semana, entrando semana que vem. Aaron, como que você tem avaliado a demanda chinesa neste momento? É uma pergunta também que a gente tem recebido muito por aqui, porque hoje nós vimos que nem mesmo na safra nova dos Estados Unidos a China esteve presente de forma muito significativa para fazer novas compras aí no mercado norte-americano. Isso é um sinal de preocupação, a gente sabe das margens de esmagamento lá bastante apertadas, problemas na suinocultura. É um sinal de alerta para o mercado a questão da demanda chinesa ou não? Com certeza, mas tem que prestar atenção que a demanda chinesa, quem tem soja hoje é o Brasil. Então, no curto prazo, né, você falou muito bem da safra nova, mas no curto prazo, quem vai atender esse mercado é o Brasil e depois da safra norte-americana, na minha opinião, ainda tem muito chão pela frente. Então, a gente talvez vê uma reação de preços se houver um aumento de demanda, mas para falar que não vai precisar da próxima safra norte-americana ou não vai ter demanda para isso, na minha opinião, está cedo para falar isso. A pergunta é quanto que o Brasil vai conseguir suprir dessa demanda até a chegada da safra norte-americana. Você vê nesse... Pois não, por favor. Não, dito isso, tem que pensar nos riscos de mercado. Então, demanda um pouco mais, um pouco menos, talvez interfira menos na negociação do mercado do que o risco da oferta dos Estados Unidos. Com os estoques apertados, uma quebra de safra nos Estados Unidos poderia levar esses preços a outros patamares bem mais altos. Mas se tiver uma safra normal, o Brasil plantar recorde diário, a tendência é que a oferta eventualmente vai saciar a demanda. Aaron, eu te pergunto essa questão da demanda porque, ao mesmo tempo em que a gente vê essa ausência da China para adquirir novos volumes de soja, inclusive aqui no Brasil, a gente vê uma fome chinesa por milho como jamais a gente viu. Né? A gente tem observado aí compras quase que diárias, superando 1 milhão de toneladas. Em maio, a gente já tem um volume recorde nomeado pela China nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente tem uma demanda forte por grãos que nos sinalizariam aí um bom momento da indústria chinesa. Mas quando a gente olha para a soja, o ímpeto neste momento
não é o mesmo. O que promove essa diferença e o que alimenta essa fome maior de milho na China e não na mesma proporção para a soja agora, olhando para a fotografia do mercado nesse momento, Aaron? Eu acho que em muitos aspectos, bom, nós temos um cenário de muita demanda chinesa. Aconteceu na soja primeiro, não é necessariamente que não aconteceu na soja, mas no começo, faz já 6 ou 8 meses que a gente está num cenário bastante positivo para preços, praticamente diretamente para cima. E nesse quadro, na primeira parte disso, foi uma demanda enorme por soja, e o milho preocupava menos. Agora a gente está vendo a demanda por milho e teve até que alcançar um pouquinho essa relação de troca entre soja e milho. Então, o porquê do timing das compras chinesas, eu acho que talvez seja difícil entender o timing, mas compraram muita soja e estão comprando muito milho agora. A grande pergunta para ambos é até que ponto que vai haver essa pressão de compra. A demanda hoje, nós sabemos, o mercado sabe, tem que ter algo a mais do que o atual para continuar promovendo preços altos. E é interessante observar que como o mercado redefiniu a sua dinâmica de comércio, né, Aaron, e se adaptou a isso desde o início da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Teve ali os seus momentos de focar completamente a sua demanda por aqui, mas depois viu que era necessário, inclusive para equilibrar o mercado e os preços, que eles se dividissem ali primeiro semestre ou primeira metade da temporada comercial, olhar para a safra americana e na sequência vir buscar a soja brasileira. Isso está de fato se reequilibrando, né? Com certeza, e inclusive o milho, porque da preferência do milho norte-americano, a safrinha no Brasil. Eu acho que a China estava fazendo as programações, falou, eu vou comprar X de milho do Brasil, e agora está revendo esses cálculos e falou, olha, não vai fechar conta, vou ter que comprar dos Estados Unidos. Na minha opinião, é isso, e o mercado está reagindo de acordo, né? Todo mundo sabe a questão da safrinha brasileira. Mas os compradores estão tentando achar grãos para onde tem. E a oferta, né? Essa expansão diária, a gente brincou com o USDA, mas os preços estão muito atraentes. Realmente tem gente plantando mais área nos Estados Unidos e eu antecipo a expansão diária também para o Brasil, porque é natural, nesses preços precisa aumentar a oferta. E a gente sabe que o papel do mercado em determinado momento é esse também, né, Aaron? Exatamente, exatamente. Nessas horas, quando o preço está alto, dá-se um jeito de produzir. As outras conversas ficam de lado e vamos produzir. Aaron, como é que você vê essas informações que chegam do Brasil impactando no mercado norte-americano? Primeira questão da safrinha, como você falou, a safrinha, as informações das perdas e do momento drástico que o produtor sofre aqui chegam até vocês. E o que a gente ainda tem, né, de soja para negociar aqui no Brasil, essa possível expansão de área para a próxima safra e essa postura mais cautelosa do produtor brasileiro agora, isso chega também, impacta na decisão do produtor americano e no mercado americano de soja e milho? Com certeza. Vamos primeiro pelo milho. Acho que as duas coisas em relação ao milho é quanto que o Brasil vai produzir, quanto que o Brasil vai exportar. E todo dia não falta notícia da safrinha brasileira. Querem saber dos miúdos, né? Município por município, região por região, como é que está o milho brasileiro. Isso impacta com certeza, e a próxima conversa, que já a produção não que esteja garantida, mas já sabemos que tem um risco de produção, próxima conversa é quanto que o Brasil vai conseguir exportar, porque é isso que interfere bastante no mercado, do que produziu, quanto que vai exportar e quanto que o Brasil vai precisar para a demanda interna. Na questão da soja, tem muito respeito pela capacidade de produção do Brasil. O Brasil é líder na produção e tem capacidade plena de produzir, inclusive produtores tomando decisões de se deveriam começar a precificar 2022, que seria novembro de 2022, em função da capacidade produtiva do Brasil.
Então, tá, tem escassez hoje, tem preocupações hoje, mas provavelmente o Brasil vai produzir muito bem e vai ter mais soja no mundo daqui a um ano. Então, essa é a grande pergunta, mas interfere com certeza na tomada de decisão. Todo mundo de olho no Brasil, na capacidade de expansão, quão rápido, quanto de área, quanto de produtividade consegue expandir na soja, e também expansão de soja. Nos Estados Unidos, expansão de soja costuma ser retração de milho. No Brasil, se converte pastagem em soja, é safrinha de milho. Então, Sim. ainda bate até um desespero no produtor norte-americano, tipo, caramba, eles produzem mais soja e também produzem mais milho. Mas, enfim, tô de olho direto. Aaron, como é que você tem, como é que você aí nos Estados Unidos enxerga essa postura do produtor brasileiro agora de realmente evitar novos negócios? Na sua análise, você que inclusive já vivenciou muito o agronegócio brasileiro, é uma postura que faz sentido nesse momento diante dessas possibilidades que o mercado ainda pode dar? E mais do que isso, a gente fala, o ano que vem a gente vai ter mais soja no mundo. Suficiente para equilibrar a relação com a demanda ou ainda não, Aaron? Excelentes perguntas. E isso tendência de produtor, e eu estou falando como quem já produziu. Quando comete um erro na lavoura, fala, caramba, eu usei tal adubo ou tal produto, então no ano que vem eu vou fazer o oposto. Mas sempre tem a tendência de corrigir os excessos, né? Falar, então, o oposto do errado nem sempre é o certo. As palavras de cautela que eu dou tem que tomar muito cuidado na tomada de decisão. Nós vimos excelentes preços, sabemos que está sustentado pelos fundos, o câmbio não tem favorecido, agora deu uma ajudada. Então, assim, tem que aproveitar esses preços para fazer algumas vendas anteriores a níveis mais baixos, desde que você vendeu um pouco, ajuda, fecha a conta, dá lucro. Olhando para o futuro, toma muito cuidado com a compra de fertilizante e o preço. Pensar que o preço vai subir para sempre pode ser, mas se você compra adubo caro, tem que ficar de olho no preço de venda. Então, assim, paciência, cautela, mercados assim podem gerar até mais ansiedade do que preços baixos, porque você não sabe, vai subir mais, vai subir menos, qual que é o cenário. Então, diversifique suas opções para não ter todo o risco da mesma forma e tome decisões que fazem sentido, né? Risco gestão de risco, né? Aos poucos, com cautela, essa decisão é sensata, acertar a alta do câmbio, a alta da soja e a alta do prêmio em tudo. Bola para frente, tome pequenas decisões boas todo dia, cuide do negócio, cresça a tua operação. É isso, né? Trabalho de base. Não dá para ser só o risco pelo risco, né, Aaron? Hoje, o produtor que está cada vez mais profissional, ele precisa ele precisa participar do risco para participar do mercado efetivamente, mas precisa fazer uma boa estratégia, uma gestão realmente eficiente das suas decisões, né? Exatamente, exatamente. Aaron, um prazer sempre falar contigo. Muito obrigada pelas informações compartilhadas aí com a nossa audiência, direto da Flórida, nos Estados Unidos. Bom restinho de quinta-feira para você por aí. Já te espero para as próximas. Obrigada. Abraço. Um abraço, Aaron. Até mais. Bom, dia de respirar no mercado da soja, né? Como disse o Aaron, é sempre saudável que o mercado tenha esse dia mais cauteloso, de negócios não tão intensos, para justamente entender se a sua rota está mantida. E pelo que o Aaron nos disse, sim, temos aí a tendência de alta ainda sendo testada pelo mercado da soja na Bolsa de Chicago. Fato é que nós temos, número 1, muitos especuladores no mercado que ajudam a promover movimentos como o de ontem, e o Aaron faz esse alerta, a gente pode sim ter os especuladores derrubando este mercado a partir do momento que eles vejam menos risco para a safra americana ou alguma mudança no quadro fundamentalista que está mantido e é positivo para os preços, e esse pouquíssimo espaço que há para perdas de qualquer natureza
na safra norte-americana. Então, existe essa condição, né? Os movimentos de baixa muito fortes, eles são intensos, no entanto, não são duradouros, né? A gente vê que hoje o mercado, inclusive, durante vários momentos, tentou trabalhar aí do lado positivo da tabela, tentou trabalhar em alta, mas foi aí se equilibrando para fechar perto da estabilidade. No entanto, também, como pontuou o Aaron, tem alguém que não está aí deixando esse mercado baixar muito mais e se distanciar dos patamares mais recentes que nós temos visto. Então, de olho nessa movimentação. Para o produtor brasileiro, as contas ainda vêm fechando bem, como eu tenho sempre dito aqui. Hoje o dólar vai caminhando para fechar o dia, vejamos aqui. A minha internet travou, mas enfim, com leve baixa, mas ainda próximo dos R$ 5,30, o que, né, no final ali desse cálculo ainda traz preços muito bons para os produtores. E o Aaron Edwards, inclusive, pontua se faz sentido para você esse mercado, se você tem bons compradores e boas oportunidades, vá participando pontualmente e diante das suas necessidades e oportunidades oferecidas pelo mercado, né? Não deixe bons preços passarem, faça uma boa gestão de risco, uma boa estratégia de comercialização. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago, números na tela. O julho termina o dia com $15,33 por bushel, uma baixa de 5 pontos. O agosto, 14,80, caindo 5 pontos mais 25. O novembro, $13,67 por bushel, com baixa de 1,5 ponto. E o contrato janeiro, $13,67, com queda de 1 ponto mais 25. Preços do milho agora. Milho fechou com boas altas, também pudera. As informações de demanda hoje foram muito fortes e bastante positivas. O contrato julho encerra com $6,64 por bushel, uma alta de 6 pontos mais 25. O setembro, 5,79, alta de 12 pontos. O dezembro, $5,52, subindo 13 pontos, bem como o março, que fecha com $5,58, com alta também de 13 pontos. Concluindo com os números do trigo agora, leves baixas foram registradas. O julho fecha com $6,75 por bushel, o setembro $6,77, o dezembro $6,82 e o março $6,87. As baixas ficaram entre 3 e 4 pontos nos principais contratos. Bom, senhores, enquanto a gente estava aqui conversando, chegou pra gente um comentário do Júnior Silva. Atuamos no mercado de exportação de commodities e fazia falta um canal, uma empresa séria com esse tipo de informação diária. E estamos nos esbaldando com a quantidade de conteúdo estratégico e relevante do mercado agro. Parabéns a toda a equipe, tamo junto, diz o Júnior Silva, diretor comercial da LSX Global Business de Barretos, em São Paulo. Obrigada, viu, Júnior, pela confiança no nosso trabalho, pela audiência. Estamos aqui sempre de plantão para que boas informações sejam repassadas e os produtores e demais integrantes dessas cadeias produtivas e de abastecimento do agronegócio possam sempre tomar boas decisões. Esse é o nosso papel por aqui. Bom, senhores, a gente fica por aqui com este boletim, mas a nossa equipe segue a todo vapor na redação do Notícias Agrícolas para que você receba as informações para concluir bem a sua quinta-feira. A gente volta a se encontrar amanhã por aqui. De manhã, no Instagram do Notícias Agrícolas, a gente já começa cedinho, a partir de 8h30, no Bom Dia Agronegócio. Eu te espero por lá e na sequência a gente volta a se encontrar por aqui. Bom descanso, bom restinho de quinta-feira, até amanhã.